meu povo do cavalo, tudo bem? Você sabe o que é freio de ouro? Desde que eu entrei no mundo do tambor, muita gente tem me perguntado sobre essa prova, então eu vim aqui hoje contar um pouquinho pra vocês. Mas antes da gente começar, se inscreve, ativa o sininho, todas essas coisinhas aí de YouTube. Bora comigo! Bom, então o que é a prova do freio de ouro? A prova do freio de ouro, ela tem 3 grandes blocos. O primeiro bloco, morfologia. O segundo bloco, que seria a classificatória, ela é composta de 5 grandes etapas: andadura, figura, volta sobre patas esbarrada, mangueira e campo. Depois dessa classificatória, a gente tem a final, que é composta por 3 etapas: mangueira, campo e abaiar. Então vamos entrar um pouquinho mais em cada uma dessas etapas para entender um pouquinho de como funciona. Primeiro bloco, morfologia. O que é a morfologia? Dentro da morfologia, a gente basicamente avalia o selo da raça, ou seja, as características morfológicas do cavalo, quão adequado ele está dentro do padrão da raça. Então é avaliado desde formato da cabeça, altura, equilíbrio entre a frente e a traseira do cavalo. Basicamente, ele tenta selecionar o cavalo que está mais adequado dentro do, entre aspas, o padrão de beleza ali da raça do cavalo crioulo. Mas uma coisa importante para falar sobre morfologia é que ela só acontece na categoria aberta. Ou seja, na prova do proprietário, que seria o amador, a gente não tem essa etapa. E dentro da etapa aberta, ela tem um papel muito importante, porque ela, dentro da somatória, dentro das médias da nota, ela acaba tendo um peso muito grande. E essa é a primeira etapa. Vamos falar da segunda etapa? Bom, como eu falei antes, a segunda etapa, ela tem 5 partes dentro dela, né? Então, o segundo bloco, na verdade, tem 5 grandes etapas. A primeira etapa, ela é a andadura. A andadura, ele avalia os 3 estados ali do cavalo, né? Então, o tranco, o trote e o galope. Vou mostrar um videozinho aqui pra vocês, pra mostrar como funciona na prática. Bom, depois que ele finaliza a andadura, ele tem que parar na frente do juiz, então ele vai descer e subir do cavalo para mostrar a mansidão do animal. E aí só depois ele inicia o processo da figura. O que é a figura? A figura é um percurso onde é avaliado não só a velocidade do cavalo, mas também posicionamento de cabeça, se ele está reagindo, se ele está entrando bem dentro do círculo, se ele está constante, se ele está iniciando e terminando na mesma intensidade, né, ou maior intensidade. Então é uma prova muito técnica. Dentro dela a gente tem o zigue-zague, então ele tem 5 fenos ali, onde o cavalo faz o zigue-zague. Vou mostrar um vídeo aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Depois do zigue-zague a gente vai para um círculo, depois do círculo tem um 8, depois outro círculo, outro 8, outro círculo, outro 8, outro círculo e a gente termina no zigue-zague. Ou seja, são 4 círculos que o cavalo tem que realizar durante esse percurso, 3 oitos e 2 vezes o zigue-zague. Vou colocar aqui na telinha para vocês conseguirem ver. Bom, ainda na sequência da andadura e da figura, a gente tem a terceira etapa, que é a volta sobre patas esbarrada. Então, na volta sobre patas, um pouco diferente até para quem é de rédeas, percebe um pouco a diferença do giro. O giro da rédeas, o cavalo acaba ficando com a cabeça um pouco mais pra frente, enquanto na prova do freio a gente procura um giro que o cavalo ele senta mais, ele tem a frente um pouco mais em pé, e ele tem bastante força nesse giro. Então ele tem que dar 2 giros pro lado esquerdo e 2 giros pro lado esquerdo. 2 pro lado esquerdo, 2 pro lado direito. E depois o cavalo vai imediatamente pra parte do esbarro. Então ele tem que dar 2 esbarros, um correndo, né? Ele inicia correndo do ponto ali do zigue-zague da figura, né, até o meio do juiz, e depois ele vai do final da pista até o meio do juiz.
final desse segundo esbarro, ele para na frente do jurado e ele recua o cavalo. E é isso para mostrar se o cavalo ele tá reagindo, se ele tá alinhado. Esse recuo mostra o final das 3 etapas. Então, vocês podem ver que essas 3 primeiras etapas, elas são corridas, elas são sequenciais. Elas não têm uma pausa. Normalmente, ela acontece ou na sexta-feira, depois do almoço, a morfologia de manhã e a prova da figura depois do almoço, ou no sábado de manhã. Isso depende muito ali da prova. Bom, finalizada essa primeira etapa, depois que todas as fêmeas e todos os machos passam, um ponto importante, a prova é sempre dividida entre fêmeas e machos, né, a parte aberta, e aí dentro do amador, né, ele tem as divisões muito parecidas até do que é o quarto de milha ali, então ele tem o amador A, o amador B, ele tem o master, tem jovem, tem o feminino, então dentro dessas categorias não existe distinção de fêmeas e machos, mas dentro da categoria aberta é assim que a gente divide. Então, terminamos a primeira etapa, a gente começa a segunda etapa da classificatória, que é a prova de mangueira. Dentro da prova de mangueira, a gente tem 2 subetapas. Então, a primeira parte é a apartação, que é a parte que tem um peso maior ali na média. Essa parte da apartação, a gente fica dentro de um redondel, né? Quase redondel, seria quase um oval ali, na verdade. 2 bois são colocados ali dentro. E qual que é o papel do cavalo? É apartar esses 2 bois, ou seja, fazer com que eles não se juntem ao mesmo tempo em que você mostra a habilidade e a destreza do cavalo. Então, ele tem que ter força, ele não pode perder a andadura. Ele tem que apartar os 2 bois sem que eles se juntem, mas caso, por exemplo, o boi fique parado, o juiz espera ainda que exista uma movimentação do cavalo, né? Então mostra ali a agilidade do cavalo naquele espaço relativamente pequeno. E aí a primeira subetapa. A segunda subetapa é a pechada. A pechada, o que que é? Ela é basicamente um boi dentro desse redondel, onde o cavalo ele tem que ir e mudar a direção do boi. Então, o que que isso significa? Enquanto o boi ele tá correndo em volta aqui do redondel, o cavalo ele vai e ele bate com o peito, né, contra a cerca, normalmente ele mais ou menos na costela ali do bovino, para que ele pare e mude de direção. Isso é feito para os 2 lados, então o ginete, né, a pessoa que tá montando pode escolher por qual lado iniciar, e aí uma vez que ele fecha para os 2 lados, a prova é concluída. Os juízes, eles dão nota na apartação, como eu tinha comentado. Depois eles dão a nota em cada uma das fechadas, né? Todas as notas dentro da prova do freio de ouro, elas são de 0 a 10. Depois é feita uma média, então, dependendo da etapa, ela pode ter um peso maior ou menor. Então, uma vez concluída essa etapa, todas as fêmeas e todos os machos, né, então fazem a apartação, fazem a pechada, e aí depois a gente dá início à terceira etapa. Essa segunda e terceira etapa são normalmente no sábado à tarde ou no sábado de manhã, então depende um pouco também ali da quantidade de cavalos, mas é normalmente feito no sábado, porque o domingo é o dia da final. Então, no sábado, como que a gente termina no sábado? A gente termina com a prova de campo ou paleteada. O que seria essa prova de campo ou paleteada? Um boi sai de um brete, né? Então, como se fosse um brete ali, muito parecido com um brete de laço e tudo mais. Saem 2 cavalos. A ordem dos cavalos normalmente é o último com o penúltimo, o antepenúltimo, enfim, assim vai. O primeiro com o segundo. É sempre ali, dependendo da sua média até o momento, que é alocada essas duplas. Então, você vai correr com um concorrente, né? E aí, só que assim, ao mesmo tempo que é uma prova que você tá correndo com o seu concorrente, é preciso muita parceria, porque vocês dois têm que fazer uma prova boa. E aí a gente tem que pegar o bovino, levar o bovino até o final da pista, né? Os 2 cavalos paleteando, então o boi no meio e os 2 cavalos correndo. Fazer o retorno no final da pista e voltar paleteando. Vou mostrar um videozinho aqui pra poder ficar um pouco mais claro pra vocês. Então, dessa classificatória, a gente tem o segundo dia. E aí, o segundo dia depende muito de quantos cavalos vão passar, depende um pouco do número de inscrições, então pode ser que passe 6, pode ser que passe 8, pode ser que passe 10. Depende muito ali de quantos animais inscritos a gente tem na competição. Esse segundo dia, ele existe tanto para prova aberta como para prova amador. Então, só que é o número de cavalos que passa, né? Depende ali do número de inscrições. E aí, o que acontece nesse segundo dia? Nesse segundo dia, a gente repete a prova de mangueira. Então, aquela apartação e aquela pechada que eu tinha comentado anteriormente, repete. Depois que a gente termina essa primeira etapa da final, que seria a mangueira, que é a apartação e a pechada, a gente vai para a segunda etapa, que é a baiar sarmento.
é essa prova de Bayar? Ela nada mais é do que um conjunto de esbarros e giros. Então o cavalo ele vai correndo numa linha reta, ele dá um esbarro, ele tem que girar para os dois lados, 2 voltas para cada lado, ele corre novamente até o final da pista, ele dá outro esbarro, ele retorna ao meio da pista, esbarra novamente, dá 2 giros para cada lado, corre novamente, esbarra e vai até a frente do jurado para fazer a recuada. Nesse momento da recuada, a prova finaliza. Bom, a terceira etapa. Ela também não é nenhuma novidade, então é novamente a prova de campo. Ela é uma prova muito emocionante, porque como acaba correndo, por exemplo, o primeiro com o segundo, é o momento do divisor de águas, eu diria. Bom, gente, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, alguma coisa que eu não falei sobre a prova também, vocês queiram comentar, marca aqui no comentário. Ou me chama também. Meu Instagram é @maducavalos. Pode me adicionar lá, me chama. Se quiser tiver ideias também, se quiser que eu aprofunde em algum tema, fiquem super à vontade. Valeu, gente!